Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E é com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo você aqui no meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado inteiramente para sua aprovação. Então sejam todos e todas muito bem-vindos. Olha, o que nós temos hoje aqui? Qual é a nossa proposta? Hoje nós vamos realizar o primeiro desafio pedagógico de 2025 aqui no canal. É isso mesmo. Nós vamos resolver questões de temas de conhecimentos pedagógicos com aqueles, né, que são mais cobrados nos editais dos concursos das carreiras educacionais. Temas como planejamento, projeto político pedagógico, nós vamos ter as tendências pedagógicas, teorias da aprendizagem, didática. Esses temas são temas muito recorrentes. A gente ainda não viu algum edital que não tenha cobrado pelo menos um desses assuntos. Então, é muito importante que você esteja dominando esses conhecimentos. E a melhor forma de aperfeiçoar aquilo que você vem estudando teoricamente, a melhor forma de consolidar o seu conhecimento é respondendo questões. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui com vocês, tá bom? Se você ainda não teve acesso a esse material, você pode clicar aí na descrição do vídeo e baixar o seu material para responder as questões junto com a gente. Se você quer receber esse material com antecedência, também na descrição do vídeo está o link tanto do meu grupo do WhatsApp, onde eu disponibilizo os materiais que eu vou trabalhar aqui no canal com antecedência, quanto o link do meu grupo no Telegram. Então, ó, no canal do Telegram, tá? Então, é só você clicar aí, entrar tanto no grupo do WhatsApp quanto no canal do Telegram, que você tem acesso aos materiais, a agenda das lives, dicas. Então também são espaços que vão contribuir aí com vocês na preparação, tá bom? Então vamos lá, você já tá vendo aí na tela a capa da nossa aula de hoje e nós vamos começar já direto respondendo questões. Vamos juntos, já deu tempo inclusive de você se organizar, de você pegar aí tanto o seu material quanto o seu bloco de anotações, o seu caderno de questões, enfim, está municiado para poder aproveitar ao máximo a nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá, vamos responder as questões. Sobre o planejamento em educação, opa, eu tô sem canetinha, vamos colocar aí, pronto. Sobre o planejamento em educação e o projeto político-pedagógico, julgue os itens de 1 a 6. Então, vamos lá, ó, primeira questão. O planejamento de ensino é um documento mais global. Olha a característica aí, que expressa orientações gerais, que sintetizam as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo. E aí, né, gente, essa questão, a primeira do nosso desafio pedagógico, ela tá errada. E por que ela tá errada? Preste bastante atenção. Aqui eu coloquei algumas características que são importantes para identificar esse plano que aqui é cobrado do seu conhecimento. Mais global, orientações gerais, faz a ligação da escola com um sistema mais amplo. Então, veja que essas características, elas não pertencem ao plano de ensino. Por quê? Essas características são referentes ao plano da escola, tá? Então, ó, cortando aqui, né? Colocando aqui, plano da
escola. Ok? E aí, ele é mais global. Ele vê a escola como um todo. Ele expressa as orientações gerais para aquela instituição de ensino, considerando o quê? As características da sua comunidade escolar, para poder imprimir nessas características a sua identidade, ou seja, a identidade daquela escola. E olha que interessante, sintetizam as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo, ou seja, o sistema de ensino a qual ela pertence, ou ainda o sistema de ensino de uma forma mais abrangente com as suas orientações, diretrizes, políticas públicas. Entende como é que é isso? Então, por isso, ela está errada. E quando a gente falar dos planos, que são as modalidades resultantes do planejamento planejamento educacional, olha só o que a gente vai ter. Nós vamos ter planejamento escolar, tá? Desculpa, planejamento escolar, nós vamos ter aqui o plano, são 3. O plano da escola, que também é chamado de projeto político pedagógico. Nós vamos ter o plano de ensino, ou ainda plano de curso, ou ainda tudo se referindo ao mesmo plano. Plano de unidades didáticas. Unidades didáticas. E, por último, o plano de aula, ou ainda plano de trabalho. Então, esses são os planos que estão presentes aí como sendo resultantes de um planejamento feito aonde? Para a instituição de ensino, tá? Então, ó, pegou aí? Então, vamos para a próxima questão. Número 2. O plano da escola, ou plano de unidades didáticas, ou plano de unidades, é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou semestre. É um documento mais elaborado, dividido em unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento metodológico. E aí, ó, aqui mais uma vez cobrando as características dos planos, né? E essa questão vai estar errada, tá bom? Por que ela vai estar errada? Porque ela trouxe características, sim, de plano de unidades didáticas ou plano de curso. E não, ó, igual eu tinha colocado aqui, ó, plano de ensino ou plano de curso. E não plano da escola. Então, eu vou botar aqui, ó, plano de ensino. Olha que característica importante ele traz aqui. Ele é a previsão de objetivos e tarefas do trabalho docente. O que diferencia ele do plano da escola? Que é maior, que é mais amplo, que é global, que vê a escola na sua totalidade, em todas as suas dimensões, pedagógicas, administrativas, financeiras. Esse é o plano da escola. A diferença para o plano de ensino, para o plano de curso ou plano de unidade didática, que ele não vai estar mais dentro dessa visão mais geral, mais ampla. Não, ele é específico, tá aqui, ó. Ele é direcionado aos objetivos e tarefas do trabalho docente. Ele vai estar dividido em unidades sequenciais
na qual aparecem objetivos específicos, conteúdos, desenvolvimento metodológico, ou seja, os componentes que envolvem o processo de ensino e aprendizagem. Ele é mais o que? Específico. Entende? Então, essa é a diferença. Você precisa dominar e saber quais são as características. Além também aqui do que? Do sinônimo que esses planos têm. O plano de ensino é plano de unidades didáticas ou ainda plano de curso. Tá? Então, houve o erro especificamente em relação à nomenclatura. Então, olha como que é importante você saber dela também, ok? Vamos lá. Questão de número 3, ó. A preparação de aulas é uma tarefa indispensável e, assim, o plano de ensino deve resultar num documento escrito que servirá não só para orientar as ações do professor, como também para possibilitar constantes revisões e aprimoramentos. Dessa forma, o plano de aula é um detalhamento do plano de ensino. As unidades e subunidades que foram previstas em linhas gerais são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. O que é uma situação didática real? É aquilo que de fato vai acontecer dentro da sala de aula. Então, portanto, essa questão de número 3, ela tá corretinha, tá bom? Trouxe aí as características, a finalidade, os objetivos que devem constar no plano de aula, aquele que vai acontecer caracterizando uma situação didática real. Tudo certinho, tá bom? Vamos lá, questão de número 4, ó. O plano é o processo contínuo e dinâmico de reflexão, tomada de decisão, colocação em prática e acompanhamento. O planejamento é o produto dessa reflexão e tomada de decisão, que, como tal, pode ser explicitado em forma de documento. E aí, né, gente, aqui essa questão vai estar errada. E simples e puramente por uma única razão: trocou os conceitos. Quando a gente fala de planejamento, a gente, vou botar para cá. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de algo que vai ser processual, contínuo, dinâmico, reflexão, ou seja, está no campo das ideias. Está no campo das ideias, daquilo que se deseja realizar. O planejamento nada mais é do que a reflexão, a tomada de decisão de algo que se deseja realizar por meio da reflexão, da discussão de ideias. Entende isso? O planejamento está no campo das ideias. E o plano vai ser o que está dizendo aqui, o produto daquilo que você refletiu, daquilo que você pensou, daquilo que você idealizou realizar. Porque o planejamento, ele não pode ficar no campo das ideias, ele tem que se materializar. E essa materialização é justamente o quê? O plano, tá? Então, por isso que aqui houve a troca de conceitos, ok? Que é isso aqui, e a questão tá errada. Então, se você colocar isso em mente, você não erra, tá? E sempre pensando, planejamento é diferente, eu vou até botar aqui, ó. O planejamento, ele é diferente do plano, em termos conceituais. Tá? Você tem que saber que não é a mesma coisa a conceituação entre planejamento e plano, ok? Vamos lá, questão de número 5, ó. Dentre as dimensões de planejamento, o planejamento da escola, ó, o nome está dizendo, é aquele que acontece na escola, ou planejamento
escolar. O nome já está identificando, tá? É o de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal. Pensa, uma escola fazendo um planejamento, em nível nacional, estadual ou municipal. Incorpora as grandes políticas públicas educacionais, ou seja, aquelas políticas públicas que são pensadas para todos os sistemas de ensino e escolas. Então, uma única escola faz isso? Uma única escola é responsável por isso? O planejamento de uma única escola? Então, ó, isso aqui tá errado, tá? E se você for fazendo essas relações, você consegue visualizar pelas características se é ou não daquele planejamento ou plano. Aqui tá errado. E quando a gente fala, gente, de dimensões do planejamento, você tem que entender que, ó, aqui, eu vou botar aqui, ó, dimensões, e ainda alguns autores chamam de níveis, tá? Mas o mais comum é aparecer como dimensões. E nós vamos ter aí 4 planejamentos que ocorrem dentro do contexto educacional, tá? Então, o primeiro é esse, planejamento educacional. Ele é o maior, ele é o mais amplo. Por isso que essa questão está errada, porque não é esse da escola, que aqui diz, e sim o educacional. Ok? Ele é o maior, ele é o mais amplo, ele é feito em nível nacional, estadual, municipal, ok? Sempre envolvendo ali as questões que vão afetar as escolas que fazem parte desses sistemas, ok? Então, ele é o maior, tá? É o de maior abrangência. Depois, a gente tem o planejamento, o quê? Escolar. Olha aí, o nome já diz, escolar ou da escola. Aí ele é um planejamento feito específico para aquela escola, considerando a identidade dela, as características que a escola tem, considerando a sua comunidade escolar. Então, ele não é mais amplo, geral e abrangente. Ele vai ser direcionado para aquela unidade de ensino e as suas características, tá? Depois nós vamos ter o planejamento curricular. E aqui não tem mais a ver com o quê? Com a escola como um todo. É o planejamento que vai envolver o processo de ensino-aprendizagem. Vai envolver a função social da escola, que é a transmissão do saber sistematizado. Como que essa escola vai transformar ou formar os sujeitos para atuar na sociedade. Tem a ver com as propostas pedagógicas, tem a ver com aquilo que envolve a relação da escola com o sistema mais amplo, tá? Então, aqui, na dimensão pedagógica. E, por último, a gente vai ter o planejamento de ensino. Esse aqui é o que envolve diretamente o processo de ensino-aprendizagem. A relação entre o professor e aluno, entre os objetivos que se deseja alcançar por meio dos conteúdos, das disciplinas, do currículo que a escola vai imprimir para esses estudantes. Então, aqui é de fato onde tudo vai acontecer. Tudo que foi planejado nos outros documentos ou nas outras fases. Por isso que ela ocorre, nesse sentido, tá? Sempre do maior
para o menor, sempre do mais amplo para o mais detalhado, tá? Então, por isso é importante você conhecer quais são essas dimensões do planejamento, ok? E aí, ó, questão de número 6, o projeto político pedagógico, PPP, nomeado na LDB como proposta ou projeto pedagógico, representa mais do que um documento. É um dos meios que de viabilizar a escola democrática e autônoma para todos, com qualidade social. Nesse contexto, o PPP é também um documento em que se registra o resultado do processo negocial estabelecido por aqueles atores que atuam, que estudam a escola e por ela respondem em parceria. Gestores, professores, técnicos e demais funcionários, representação estudantil, representação da família e da comunidade local. Olha que bacana, isso aqui trouxe um enunciado que trouxe de forma sintetizada tudo aquilo que é, de fato, a conceituação de projeto político-pedagógico. E quando a gente fala de projeto político-pedagógico, percebe que ele vê e envolve toda a escola, então ele é, muitas das vezes, né, na verdade, na maioria das vezes, ele é o próprio plano da escola. Então, aqui, ó, tá tudo correto, tudo direitinho, tudo bonitinho, tá? O PPP vai ser sempre o plano da escola. Ele é mais global, ele é amplo, ele vai envolver toda a comunidade escolar, ele vai pensar a instituição como um todo. Então, o plano da escola é o projeto político-pedagógico, ok? Certinho? E aí, ó, agora a gente já respondeu aí um bloco de questões e o que eu quero falar para você? Quero dizer que eu tenho a minha plataforma de estudos, a plataforma Pedagogia Total. Você conhece essa plataforma? Se não conhece, oportunidade de conhecer, desfrutar, aproveitar dessa plataforma, que é uma das melhores plataformas de preparação para quem está aí almejando um cargo nas carreiras educacionais. Essa plataforma, ela possui módulos de conhecimentos pedagógicos que vão trabalhar de forma aprofundada. Exemplo, o planejamento que a gente acabou de falar, tá? Lá vai ter também temas importantíssimos como currículo, tendências pedagógicas, teorias da aprendizagem, os principais autores que são cobrados como desse tema, que são Piaget, Vygotsky, Vallon, gestão democrática, avaliação. Lá você vai ter um módulo específico de legislação educacional que vai trabalhar as principais legislações, como Constituição, LDB, BNCC, PNE, diretrizes curriculares nacionais do Fundeb e ainda, que não está aqui, mas eu quero te contar, que tem um módulo específico de educação infantil, com um curso completo de educação infantil. Tudo isso lá na plataforma, além de 2 módulos extras, que são os módulos com simulados por bancas e os simulados por temas específicos. Olha, são mais de 1.500 questões comentadas, tá? Resolvidas e comentadas. Então, ó, você não pode perder essa oportunidade, não. Já pega aí a câmera do seu celular e mira aqui para esse QR Code e adquira já o seu acesso. Essa plataforma, com tudo isso e muito mais, porque tudo que for conteúdo de atualização, novos módulos que forem inseridos na plataforma, você vai ter acesso sem pagar mais nada por isso. Sabe durante quanto tempo? 2 anos de acesso, com direito a todas as atualizações. Tudo isso, gente, ó, por apenas o preço dessa plataforma é R$ 97, tá? Só que para vocês
hoje eu tô disponibilizando um cupom, tá? Com quantos por cento de desconto? 15% de desconto. Ou seja, essa plataforma que já tem um valor super acessível, R$ 97,00 para tudo isso que entrega, vai custar para você apenas R$ 82,45. Gente, ó, não perde essa oportunidade não, tá? Foram disponibilizados pouquíssimos cupons. Então, já corre para adquirir o seu acesso por 2 anos essa plataforma, por todos esses conteúdos que já estão disponíveis lá. Você adquiriu, o acesso é imediato, tá? E tudo que for atualização, você vai ter direito sem pagar absolutamente mais nada por isso, tá? E ó, por que é importante você adquirir o seu acesso já? Porque além do desconto, esse valor de R$ 97,00 após, né, voltar ao preço normal, que é o de R$ 97,00, no próximo mês de julho vai ter um reajuste desse valor, tá? Então já corre. Julho vai ter um valor reajustado. Então você adquire pelo valor antigo, né? E ainda com desconto. Então vai lá, R$ 82,45. Você pode até parcelar no cartão se quiser, tá? Então vamos lá, gente. Corre porque você vai se juntar ao grupo de alunos que já estão usufruindo dessa maravilhosa plataforma e já estão colhendo resultados aí com aprovações, tá? E melhor ainda, já estão inclusive tomando posse nos concursos que foram aprovados, tá? Então, essa é a sua oportunidade. Eu espero vocês, tá? Não perde não. Vamos continuar então? Você, como é que tá indo aí? Nesse nosso primeiro bloco, ou nessa nossa primeira sequência de questões, como é que você foi? Não deixa de participar comigo, não. Vai subindo aí o gabarito, colocando o que você marcou nas questões, o que você tá marcando aí nas questões, tá? Porque isso é importante. E nesse primeiro conjunto de questões, como é que você foi? Coloca aí para mim, eu quero saber. Teve dificuldade em alguma coisa? Então vamos lá, então vamos seguir, porque agora ó, você vai responder sobre as tendências pedagógicas na prática escolar, julgando os itens de 7 a 11. Então vamos lá? Vamos ver o que nós temos aí? Questão de número 7, ó. A pedagogia liberal, olha qual que é. A pedagogia liberal surgiu como justificativa do sistema capitalista, que ao defender a predominância da liberdade, então é por isso que tem, né, esse nome, e dos interesses individuais, ó. Na sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção, a chamada sociedade de classes. Nesse sentido, essa pedagogia é uma manifestação de uma sociedade democrática e transformadora. E aí, é isso mesmo? De jeito nenhum, tá? Essa questão de número 7 está errada. Mas onde que ela está errada? Ela veio de forma correta, o enunciado trazendo aí pra gente, de forma correta, as características dessa pedagogia liberal até a chamada sociedade de classes. Até aí estava tudo certo. Mas quando ela associou a manifestação de uma sociedade democrática e transformadora, isso aí, ó, deixou errado, porque não tem relação com uma sociedade democrática, com o termo democrático, e muito menos transformadora, porque uma das
principais características de pedagogias dentro desse grupo maior, que é o das liberais, a pedagogia liberal é a manutenção do status quo. E o que isso significa? É manter essa sociedade dividida em classes como está. Manter ela desse jeito. Uma classe que predomina, uma classe que tem privilégios em relação à outra. Então, ela não veio para transformar, e sim para manter tudo como está. Dentro dessa estrutura social, onde existe essa divisão de classes. Então, o termo liberal não tem relação com democrático e transformador. Então, por isso que ficou errado, tá? E dentro dessa perspectiva de manter a sociedade como está, que é uma das características dessa chamada pedagogia liberal, que o professor José Carlos Libânio traz como sendo um dos grupos, vão existir tendências pedagógicas que têm essa mesma característica, essa mesma visão, de uma forma mais geral, assim como possuem as suas especificidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, da pedagogia liberal, dentro dessa visão que é manter esse status quo, ou seja, manter essa sociedade como ela é, como ela está estruturada, nós vamos ter aqui, ó, liberal. O grupo das liberais. Nós vamos ter a pedagogia tradicional, ok? Nós vamos ter a pedagogia renovada, progressivista. Nós vamos ter a pedagogia renovada não diretiva. E dentro desse grupo nós vamos ter a pedagogia tecnicista. São 4. O que elas têm em comum? Justamente isso, né? Manter tudo como está, essa sociedade dividida em classes e não buscar uma transformação desses sujeitos e muito menos dessa sociedade, tá? Então, essas são as que se encontram dentro desse grupo chamado de liberais, tá? Então, pensa, a liberal não vai ter sentido democrático e de transformação social, ok? Vamos lá, questão de número 8, ó. Para a pedagogia tradicional, ó, é a liberal tradicional. Os conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdades absolutas. Esses conteúdos são indissociáveis da experiência do aluno e das realidades sociais. Aqui, ó, mais uma questão que está errada, tá? E ela veio assim, ó, veio tentando te enganar. Por quê? Porque ela veio trazendo aí, em relação aos conteúdos de ensino, o que realmente caracteriza essa pedagogia tradicional, tá? Os conteúdos são transmitidos, os conhecimentos que foram acumulados entre as gerações, tá? Aquilo que foi construído historicamente pelas diferentes gerações. E esse conhecimento e esses valores são repassados a esses alunos como verdades absolutas. Não podem ser contestados. Só que, na parte final, quando diz que esses conteúdos são indissociáveis, ou seja, são inseparáveis da experiência dos alunos e das suas realidades, é que veio errado, porque é justamente ao contrário. Não existe essa relação entre as experiências, as vivências, os saberes desses alunos com esses conteúdos.
Ou seja, eles nem são considerados. Uma coisa é aquilo que se trabalha dentro da escola por meio desse conhecimento e outra coisa separada são os saberes, as experiências, as vivências que esses alunos têm em outros espaços sociais que não a escola. São coisas distintas, tá? São coisas que não vão poder estar juntas. Então, quando diz aqui que são indissociáveis da experiência, ou seja, que não se separam, é errado, porque eles estão separados, tá? Eles estão separados. Belezinha? Então, por isso que tá errado. E aí, ó, deixa eu só vir aqui para a próxima questão, que é a 9, a pedagogia renovada progressista ou pragmatista, ou ainda progressiva em relação ao método de ensino, a ideia é de aprender fazendo. E aí, gente, aqui, ó, nós vamos colocar que ela está errada, tá bom? E por que que ela está errada? Justamente e unicamente por conta da nomenclatura, tá? Porque quando diz a pedagogia renovada progressista, errou. Não existe renovada progressista. O nome correto é renovada progressivista. Ó, parece, mas não é a mesma coisa. Porque quando você fala de progressista, é um grupo de tendências pedagógicas oposto àquele grupo das pedagogias liberais, tá? Ela vem em contraposição àquelas pedagogias, ou seja, elas vêm de forma implícita combater esse sistema dividido em classes sociais e que busca a transformação desses sujeitos por meio do ensino do conhecimento. Então, não pode-se usar essa nomenclatura para uma pedagogia que pertence a outro grupo. Está errado, tá? Então, nesse sentido aqui, por conta exclusivamente da nomenclatura e que faz toda a diferença, essa questão ficou errada. Então, muito cuidado para você não confundir progressivista com progressiva, tá? Progressista. O que pode ser associado? O progressiva, tá? Com progressivista, que a ideia é essa mesmo. O aluno ir desenvolvendo seu conhecimento à medida em que ele vai aprendendo a fazer, tá? Então, mas o progressista não pode estar aí associado a essa tendência pedagógica. Ok? Certinho? Questão de número 10, ó. As ideias das tendências liberais ou pedagogias liberais estão alinhadas com as ideias das pedagogias hegemônicas. E aqui, ó, nossa questão de número 10, ela está correta, tá? Por quê? Primeira coisa que você precisa saber, a hegemonia é o poder daquela classe que domina uma outra, tá? Então, ela detém a hegemonia, ela detém o poder em relação a outra classe. Quando a gente fala, gente, de capitalismo, essa estrutura capitalista, você tem que entender que ela se baseia na divisão de classe. Existe a classe dominante, a classe que mantém a hegemonia, a classe que tem o poder sobre a outra classe, que é a classe trabalhadora. Uns são os donos dos meios de produção, que é os chamados donos do capital, e o outro são aqueles que vão vender a sua força de trabalho para esse outro grupo que é o dono do capital, tá? Então, quando esses termos são cunhados, hegemonia, contra-hegemônica, nós estamos falando, por exemplo, do autor que traz essa conceituação, que é o professor Demerval Saviani. Ele classifica aí as tendências pedagógicas em hegemônicas
que são as chamadas liberais. Então, ó, vou colocar aqui, ó, liberais são chamadas, ó, de hegemônicas ou ainda não críticas, ok? Não críticas. E ele também traz um outro grupo chamado de progressistas. Progressistas, ok? Que ele denomina também como contra-hegemônicas. Ou ainda ele chama também de críticas. Porque elas vêm justamente para criticar esse modelo social e econômico vigente. Elas vêm em contraposição àquela classe dominante, que é a dos detentores do capital, tá? Elas são progressistas porque elas buscam transformação, mudança e não manutenção da ordem social vigente, tá? Então, aí vem aquela situação também, né? Quando falar de hegemônicas, quais serão essas tendências? Quais serão essas que vão estar colocadas nesse grupo para Saviani? São a tradicional, a escola nova, que para ele não faz essa distinção entre progressivista e não diretiva, ele entende que tudo é uma escola nova, escola novista, tá? E a tecnicista. E para o Saviani, as progressistas contra-hegemônicas ou críticas, a libertadora, a libertária e também a pedagogia histórico-crítica, que é a que ele é responsável por cunhar essa conceituação e essa denominação, instituição dessa pedagogia, que é a crítico social dos conteúdos, não, desculpa, a pedagogia histórico-crítica, tá? Voltando aqui um pouquinho, eu vou até vir para cá, ó, que estava falando das progressistas, eu vou colocar aqui quais são, aqui, ó, que eu tinha colocado, deixa eu ver, vou voltar um pouquinho, mas pronto, ó, lá na questão de número 7, aí eu vou completar colocando aqui quais são, então, as progressistas. E aqui eu vou botar as progressistas para quem? Para o professor Libânio, tá? Ele vai dizer que são progressistas a tendência pedagógica libertadora, também a libertária e a crítico social dos conteúdos. Ok? E lá, voltando na nossa questão de número 11 não, a 10, tá? A única diferença aqui é que o Saviani, ele coloca como progressistas a tendência pedagógica ou a concepção pedagógica cunhada por ele, juntamente com seu grupo de estudos, que é a pedagogia histórico-crítica, ok? Certinho? Vamos lá, ó, questão de número 11, para a gente fechar esse bloco das tendências ou concepções pedagógicas. Ó, as concepções da pedagogia tradicional, escola nova e tecnicista estão inseridas nas ideias das teorias crítico-reprodutivistas. E aí, essa questão de número 11, ela tá errada, tá? Por quê?
Porque quando a gente fala de concepções pedagógicas, é um termo que nos remete muito àquilo que é definido, que é trazido por Saviani. E o que o Saviani traz para a gente, né? Quando traz, inclusive, ele cunha esse termo, as teorias crítico-reprodutivistas, tá? A gente está falando dele. Quando Saviani fala de teorias crítico-reprodutivistas, são teorias que não possuem uma ou outra pedagogia. Por quê? Para ser uma pedagogia, tem que ter um papel da escola. Essa pedagogia, ela tem que ter aqueles elementos básicos que caracterizam como pedagogia. Ela tem que ter um papel da escola. Para ser pedagogia, ela tem que ter conteúdos, ela tem que ter metodologia, ela tem que ter relação professor-aluno, ela tem que ter todos esses elementos que caracterizam uma pedagogia. E quando ele fala de teorias crítico-reprodutivistas, essas teorias, elas fazem uma análise das tendências pedagógicas ou concepções pedagógicas já existentes. Naquele contexto onde essas essas teorias foram cunhadas. Então, elas não trazem propostas educacionais, elas são teorias que analisam as concepções ou tendências pedagógicas já existentes. Então, por isso que essas pedagogias não pertencem a esse grupo de teorias. E quando a gente fala de teorias crítico-reprodutivistas, o que elas trazem? Elas apontam que a educação é um instrumento de reprodução. Então, elas fazem uma crítica analisando que a educação é um instrumento de reprodução. Por isso, elas são crítico-reprodutivistas, essas teorias, tá? E reprodução do quê? Das desigualdades sociais apresentadas na sociedade capitalista, tá? Então, quando a gente fala dessas teorias, teorias, vou botar aqui, crítico-reprodutivistas. Vão existir aí 3 teorias, principais teorias crítico-reprodutivistas. A primeira vai se chamar teoria do sistema do quê? De ensino. O sistema de ensino, percebe que é bem específico? Sistema de ensino como violência simbólica. Ou seja, não é uma violência explícita, aquela que agride fisicamente. Essa violência não é aquela que agride fisicamente, mas é aquela que é uma violência que atinge o quê? O intelecto das pessoas. Então, existe essa teoria que o sistema de ensino exerce essa violência simbólica. Como? Quando ele impõe um currículo baseado aonde? Na cultura da classe hegemônica. Aquilo que é importante, aquilo que tem valor, aquilo que tem relevância para aquela classe dominante, a sua cultura, é imposto por meio desse sistema de ensino e inviabilizando ou não dando visibilidade à cultura da classe dominada. Então, essa é uma violência de imposição pelo sistema de ensino dessa cultura da classe dominante. Então, isso é uma violência, tá? Outra teoria também, que é a teoria da escola, quer dizer, a teoria da escola, isso mesmo, da escola,
como o quê? Aparelho ideológico de Estado. O que isso significa, gente? Que é o quê? A escola vai servir como um aparelho do Estado que é capitalista para manter essa hegemonia. A escola é um instrumento para manter essa hegemonia dentro do sistema capitalista, a divisão de classes. E por último aqui, a teoria da escola, o que? Dualista. O que isso significa? Que existe uma escola para a classe dominante, a classe hegemônica, a classe que detém os meios de produção, detém o capital, e uma escola para a classe que é a classe trabalhadora, que é a classe subjugada, que é a classe que é dominada pela classe que detém o capital, tá? Então, existe a escola para os que detêm essa hegemonia e existe a classe para os que estão subjugados à classe dominante, tá? Então, são essas 3 teorias, portanto, não pode-se dizer que pedagogia tradicional, escola nova e tecnicista pertencem a essas teorias crítico-reprodutivistas. E onde é que estão classificadas a pedagogia tradicional, da escola nova e a tecnicista? Lá aqui onde eu coloquei para vocês, né? Nas pedagogias liberais, hegemônicas ou não críticas, ok? Certinho? Então vamos lá. Vamos para o nosso próximo bloco de questões. E aí, ó, lembrando vocês, me conta aí nos comentários. Coloca para mim, como é que você foi? Você já domina esse conteúdo? Você já sabe, né, quais são as características de cada uma das tendências ou concepções pedagógicas? Você já sabe onde elas estão classificadas? Qual é a característica comum de cada um desses grupos, as nomenclaturas que são utilizadas, as relações que são feitas? Você já sabe de tudo isso? Coloca aí para mim no comentário, tá? Lembrando que lá na minha plataforma tem um curso já lá completo, tá? Que trata dessas tendências e concepções pedagógicas na visão de 3 dos principais autores que são cobrados em provas, que são o Demerval Saviani, o José Carlos Libânio e o Lucchesi, tá bom? Agora a gente vai passar por um outro bloco de questões que nós vamos falar sobre teorias da aprendizagem, tá? Esse tema aqui também é um tema muito cobrado nas questões de provas para os concursos das carreiras educacionais. Cobra-se muito teorias da aprendizagem e a gente vai resolver questões sobre elas, tá bom? Então vamos lá, questão de número 12, ó. Lev Vygotsky foi um dos principais teóricos do desenvolvimento humano, sendo reconhecido por sua teoria, olha aqui, sociocultural do desenvolvimento cognitivo. De acordo com essa teoria, é correto afirmar que o desenvolvimento de uma criança precede. O que é precede? Vem antes da socialização. E aí, obviamente, né, essa questão vai estar errada, porque para Vygotsky, o desenvolvimento da criança, como é que ele acontece? Esse desenvolvimento cognitivo, à medida que ela, o quê? Precede a socialização? Não, primeiro ela vai se socializar e aprender. Ela vai ter a interação com os diferentes contextos sociais e sujeitos, e à medida em que ela vai tendo essa interação com os diferentes espaços sociais e sujeitos, ela vai se desenvolvendo. Então, a criança, para Vygotsky, ela vai sempre
está dentro dessa interação social para se desenvolver, tá bom? Que é diferente, tá? Aqui diz que vem antes. Primeiro vem aqui, ó, de acordo com essa teoria correta afirmar que o desenvolvimento da criança, ele vem antes da socialização. Não, para Vygotsky, ela se socializa e aprende, tá? E quem é que tem esse conceito que primeiro ela se desenvolve e depois se socializa? É o autor Piaget, tá? Eu fiquei assim meio travada, mas é porque eu queria dizer que eles são contemporâneos, né? Embora o Piaget tenha vivido muitos anos, né? Ele viveu bastante, ele viveu aí mais de 80 anos, e o Vygotsky, ele morreu cedo em função de uma doença, né? Mas mesmo antes da sua morte, né? Lógico, né? Que depois da morte não vai fazer mais nada, mas mesmo ele tendo vivido um curto período de vida, né? Ele contribuiu bastante, ele produziu bastante, ele estudou bastante e todos esses estudos agora estão disponíveis para nós e a gente vê, né? Que a base da sua teoria são as interações sociais. Por isso ele é no grupo, né, dos autores interacionistas, tá? Mas o que ele pensa é justamente isso, que a criança se desenvolve à medida que ela tem as interações sociais, ok? Então, por isso que aqui tá errado. Vamos lá, questão de número 3, ó. Jean Piaget, que estudou o desenvolvimento da mente, então, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, relacionando-a ao quê? A adaptação biológica. Dividiu as fases ou estágios, aqui ó, ou estágios, o desenvolvimento cognitivo da criança e denominou como estágio pré-conceitual o momento em que a criança reconhece um objeto sem, contudo, o diferenciar dos demais da mesma categoria. E aí, gente, quando a gente falar de Piaget, o que é importante? Você saber tudo sobre a teoria dele, tá? Ele é a teoria denominada de teoria da epistemologia genética, tá? Ele faz essa relação do desenvolvimento cognitivo também, né, com as questões biológicas e ele define estágios. E o que você precisa saber em relação a essa definição desses estágios do desenvolvimento, segundo a teoria de Piaget? Que existem 4 estágios. Primeira coisa, tá? E aí, quando ele denomina esses estágios, são 4. Ele nomeia esses estágios e coloca esses estágios dentro de uma faixa etária. Então, ele primeiro diz que existe o estágio sensório-motor. Esse estágio as crianças vão estar na faixa etária de 0 a 2 anos, ok? De 0 a 2 anos. Pronto. Não era essa cor que eu queria, essa aqui. Tá? Esse é o primeiro estágio. Ele vai ter muitas características e você precisa saber delas. Lá na plataforma a gente traz bonitinho as características de cada um desses estágios. Depois desse estágio, que para Piaget, é um estágio sequencial, tá? Você não passa de um estágio para um outro se não tiver essa sequência estruturada que ele nomeou, tá? Então, depois desse vem o pré-operatório ou operacional. Aqui, a criança, ela vai estar na faixa etária de 2 a 7 anos. Ok? E aí, esse estágio vai ter suas características próprias, ok? Depois desse, vem o quê? O estágio que ele denomina de operatório concreto,
que é de 7 a 12 anos. E por último, é o operatório formal, que vai ser de 12, aqui ó, vai ser de 12, agora eu vou deixar, em diante, tá? O 12 mais, vai ser de 12 em diante. Cada um desses estágios, além, né, dessas faixas etárias e suas nomenclaturas, ele possui características específicas que você deve saber, porque elas são cobradas nas provas. Aqui, por que essa questão ela vai estar errada? Porque não existe estágio pré-conceitual, tá? Não existe essa nomenclatura utilizada. E para essa característica aqui, seria o estágio o quê? É o pré-operatório, tá? O nome correto é pré-operatório e não pré-conceitual, tá? É o pré-operatório. Certinho? Pré-operatório. Beleza? Então, você tem que saber quais são os estágios, a nomenclatura utilizada por Piaget para definir esses estágios, as faixas etárias e as características de cada um deles, ok? Bora para frente, ó, questão de número 14. De acordo com a teoria behaviorista, ó, o comportamento humano consiste em reflexos inatos, o que é inatos? Que já nasceu, ou aprendidos. Por isso, para todo estímulo, há o que? Uma resposta. E é nessa direção que o professor deve pensar as atividades de ensino. E aqui, ó, a gente entra naquelas chamadas teorias subjacentes, ou teorias que complementam as teorias que foram aí inicialmente colocadas para esse desenvolvimento, cunhadas para esse desenvolvimento humano. Nós temos 3 principais teorias, pessoal. Nós temos a teoria inatista, ambientalista e também a interacionista. São 3 principais teorias que tentam explicar o desenvolvimento humano, tá? Dentre essas 3 principais teorias, surgiram as teorias subjacentes. São teorias que foram sendo cunhadas a partir do conceito dessas 3 principais teorias. Inatista, quer dizer, teoria inatista, ambientalista ou ainda interacionista, tá? Então, surgiram aí teorias, algumas que são as mais estudadas, as mais citadas, dentro do contexto da educação, está a comportamentalista ou behaviorista, nós temos a cognitivista e a humanista. São essas 3 principais teorias ou enfoques subjacentes das teorias principais. E aí, essa questão de número 14, ela tá certinha. Por quê? Porque quando se fala de behaviorismo, ela está diretamente relacionada ao quê? Àquilo que o indivíduo vai fazer ao seu quê? Comportamento. E o comportamento observável é aquilo que pode ser visto. Então, é aquilo que está diretamente relacionado à prática. Porque aquilo que está relacionado à prática é aquilo que se pode ver, aquilo que se pode mensurar, aquilo que se pode observar. Então, é o comportamento observável, é o behaviorismo. E aqui está tudo certo porque uma das suas fundamentações se dá a partir do estímulo-resposta. Ou seja, para todo estímulo há uma resposta. Então, é por isso que essa questão ela está correta, ok? Vamos lá, questão de número 15, ó. A orientação humanística, ou seja, está falando do enfoque
humanista. Preocupa-se fundamentalmente com os aspectos afetivos da aprendizagem. E há um privilégio do intelecto. Ela se preocupa fundamentalmente com aspectos afetivos, mas privilegia o intelecto. Não há uma contradição aqui? Porque o ser humano é visto como possuindo um potencial a ser desenvolvido, desde que esteja em ambiente não punitivo e não restritivo. E aqui, gente, estava quase tudo certo, tá? Por que está errado? Porque um enfoque humanista, ele não privilegia intelecto, não. Se fosse, o enfoque que privilegia o intelecto, ou seja, as estruturas mentais, o cognitivo, privilegia o cognitivo, o nome já diz, é o enfoque cognitivista, tá? Aqui não, no humanista não existe o privilégio do intelecto. Existe aí uma ideia de que o sujeito, ele é um sujeito que tem diferentes dimensões. E quais são essas dimensões? A cognitiva, a motora, a social, a afetiva. E quando o enfoque humanista, ele vê esse sujeito nessa totalidade dessas dimensões. Ele não privilegia uma dimensão em detrimento da outra. Ele entende que o desenvolvimento tem que caminhar de forma conjunta com todas essas dimensões. Então, quando diz que privilegia, deixou errado, tá? Então, por isso que você tem que saber quais são as características de cada uma dessas teorias subjacentes ou enfoques, tá? Do desenvolvimento humano. Então, aqui está errado. Olha 16. Agora a gente saiu, né? E aí, passando, né, de um bloco para outro, eu sempre vou perguntar para você. Eu tenho certeza que você está aí subindo os gabaritos, participando, mas o que te aflige em relação a essas teorias, né, da aprendizagem ou teorias do desenvolvimento? Coloca para mim aí no comentário, não deixa de colocar no comentário não, porque você colocando aí, eu tenho mais ou menos uma ideia, né, do que é que você tá precisando, que a gente pode trazer como resposta aqui a vocês nas nossas próximas aulas, tá? Vamos lá, vamos agora para o quê? Vamos para questão de número 16. Olha só. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre teoria de currículo. Olha só. Alinhado com a teoria tradicional, teoria tradicional de currículo, Bobbitt propunha que a escola funcionasse da mesma forma que qualquer outra empresa comercial ou industrial. Nessa direção, o modelo de Bobbitt, de currículo para Bobbitt, estava claramente voltado para a economia. Sua palavra-chave era a eficiência. E aqui essa questão tá certinha, tá? Lembrando que nós temos 3 principais teorias de currículo. A teoria tradicional, ok? E dentro dessa teoria tradicional existem autores como Bobbitt que defendem essa teoria tradicional do currículo. Nós temos a teoria crítica de currículo, que vem justamente se opor a todas as ideias defendidas pela tradicional, e a teoria pós-crítica, que vai dar visibilidade às questões que não foram postas na teoria anterior, que é a crítica. Ela não se opõe, tá? Ela não se opõe. Ela traz elementos novos que não foram visibilizados na teoria crítica, que naquele momento o mais importante era romper com tudo aquilo que era defendido pela tradicional, tá? Então essas são as 3 principais teorias. E
o autor que se enquadra dentro dessa teoria tradicional, um deles é Bobbitt, e a sua concepção de currículo era essa que está mencionada no enunciado da questão 16. Por isso que ela está correta, tá? Questão de número 17, ó. As teorias críticas, ó, de currículo efetuam uma completa inversão nos fundamentos tradicionais, ou seja, elas se opõem aos fundamentos tradicionais. As teorias tradicionais são teorias de aceitação, de ajuste e adaptação. Por sua vez, as teorias críticas são teorias de desconfiança, de questionamento e de transformação radical. Tudo correto. Questão de número 18, ó. Para Luz Althusser, representante da teoria crítica, ó, de currículo, a escola funciona como um aparelho repressivo de Estado. E aqui, né, realmente, o Althusser, ele é um teórico que se enquadra aí dentro das teorias da teoria crítica de currículo, e ele fez um estudo minucioso do contexto educacional e ele trouxe aí a concepção de o quê? Aparelhos ideológicos de Estado. Quando falar de aparelhos ideológicos de Estado, você vai lembrar do Althusser. E ele disse o seguinte, que existem aparelhos ideológicos de Estado classificados em aparelhos o quê? Repressivos. Aparelhos repressivos. E ele diz que os aparelhos repressivos do Estado são o judiciário e as polícias. São os aparelhos repressivos para manter ali a estrutura capitalista de forma o quê? Impositiva, pela força. Por isso são repressivos. E ele vai dizer também que existem os aparelhos ideológicos de Estado, né? Os aparelhos ideológicos de Estado, vai dizer que existe, lógico aí, né? Os aparelhos de Estado repressivos, eu vou botar aqui, tá? Os aparelhos ideológicos. Os aparelhos de Estados repressivos e os aparelhos de Estados ideológicos, tá? Porque eu já estava falando dos ideológicos, tá? Os aparelhos de Estado repressivo e os aparelhos ideológicos, tá? O Althusser vai trazer. Aí ele vai dizer que os ideológicos são a religião, que aí não é pela força, é pelo convencimento, a religião, a escola, ok? A mídia e a família. Esses são os aparelhos de Estado ideológico. E existem os aparelhos de Estado repressivo. Aqui a questão falou que quem? A escola funciona como um aparelho repressivo, portanto, está errado, tá? Questão de número 19, ó. A gente vai fazer a 19 e a 20 sobre didática. Olha aí, questão de número 19. A didática é a ciência que investiga a teoria e a prática da educação, nos seus vínculos com a prática social global. A pedagogia, por sua vez, é a disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista as finalidades educacionais. E aqui nessa questão vai estar errada porque houve a troca, tá?
Quando a gente pensar, a pedagogia ela é mais ampla. Ela é a ciência que vai investigar a teoria e a prática da educação. Ela é maior. A didática, ela vai ser uma disciplina que está dentro da pedagogia, tá? E essa disciplina vai ter como finalidade o estudo dos processos de ensino-aprendizagem. Porque quando diz aqui objetivos, conteúdos, meios, são os componentes do processo. Quando a gente fala o processo de ensino-aprendizagem, vai envolver não apenas os componentes, mas fundamentalmente a relação entre o professor e o aluno mediada por esses componentes, tá? Então, uma coisa é a pedagogia que é maior, que é mais ampla, é a ciência educativa. E a pedagogia, uma disciplina que está contida dentro dessa maior, que é a pedagogia, tá? A didática, que está dentro dessa disciplina maior, que é a pedagogia. A ciência, tá? A pedagogia é a ciência educativa. A didática é a disciplina contida dentro dessa visão maior, que é a pedagogia. Por isso que aqui tá errado, houve a troca. Belezinha? Vamos lá, questão de número 20, ó. Conforme os primórdios da didática, os primórdios, lá o início, no Brasil, os jesuítas foram os principais educadores de quase todo o período colonial, atuando de 1549 a 1759. O plano de instrução era consubstanciado no Ratio Studiorum, cujo ideal era a formação do homem universal, humanista e cristão. E aqui, ó, essa questão de número 20 está corretinha, tá? E aí, sabe o que é bem importante e que costuma ser cobrado em prova? A história da educação brasileira. E quando fala história, vem lá dos primórdios mesmo, tá? Separando os períodos históricos que essa educação no Brasil foi sendo desenvolvida. E aí, quando a gente fala desse tempo colonial, por isso que falou assim, ó, quase todo o período colonial, o período colonial, ele é dividido em dois períodos importantes, tá? Em duas fases importantes. Primeiro, da chamada pedagogia tradicional religiosa, que aí entra os jesuítas, exatamente de 1549 a 1759. Gente, mais de 2 séculos. Essa pedagogia tradicional religiosa aqui no Brasil. Depois, ela vai continuar sendo uma pedagogia tradicional nesse segundo período, em que o Marquês de Pombal vai expulsar a ordem religiosa dos jesuítas do país. No caso, nem era país ainda, né? Era colônia, na nossa colônia. E passa a ter uma educação tradicional laica / leiga. Por que laica? Porque não vai mais estar sob o domínio de uma ordem religiosa. Esse período é de 1759 a 1932, tá? Por quê? Porque em 32 entra-se um novo período, vou botar para cá, ó, vou trazer essa setinha para cá, que é o predomínio da escola nova, das ideias escola novistas no país, tá? Que se fortaleceu por meio do Manifesto
dos pioneiros da educação, tá? Então, esses são alguns, né, dos 2 períodos que a gente vai mencionar. Lógico, depois vieram outros até a nossa contemporaneidade, mas fundamentalmente, quando se fala em período colonial, a gente vai ter esses 2 momentos importantes, que é da pedagogia tradicional religiosa e da pedagogia tradicional laica/leiga, certinho? E aqui, ó, a gente finaliza o nosso primeiro desafio pedagógico de 2025. Eu quero muito, muito, muito saber como foi o seu desempenho aí. Coloca para mim nos comentários. Me diz qual dos temas que nós trabalhamos que você já domina, que só aperfeiçoou o seu conhecimento. Me diga também você se teve alguma dificuldade em algum desses temas que a gente trabalhou. Qual foi a sua dificuldade? O que ainda é um entrave para você, tá? Mas o que eu quero mesmo saber de você e que você coloque nos comentários para mim é que esse nosso primeiro desafio pedagógico, nós tratamos de temas de conhecimentos pedagógicos. Mas, se você quer que eu traga para vocês um desafio tendo como tema as principais legislações educacionais, porque aí a gente pode montar um segundo desafio com as legislações educacionais, as principais que são cobradas. Coloca aí nos comentários se você quer, tá? Bota aí no comentário o hashtag quero um desafio com legislação educacional, que aí a gente vai trazer para vocês com toda certeza, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que separaram aí esse momento para estarmos juntos aqui nesse desafio. Espero que ele tenha sido, de fato, relevante aí nessa sua preparação e convido vocês, tá? A me acompanharem também lá no meu Instagram, que é o @KessiaMontezuma. Convido você que ainda não está inscrito no meu canal para se inscrever no canal, tá? Professora Kessia Montezuma, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que todas as vezes que forem postados conteúdos novos, que tiver alguma atividade que vai ser realizada aqui no canal, você seja informado. E também você pode se inscrever no meu canal no Pedagogia Total, o canal do Telegram, o link tá na descrição do vídeo, ok? Você pode também entrar no meu grupo do WhatsApp, que também o link tá na descrição do vídeo. Enfim, você pode estreitar as nossas relações por meio de todos esses recursos disponíveis aqui para vocês, tá bom? Quero desejar para todos ótimos estudos, quero desejar que você permaneça firme e forte, porque eu tenho certeza que em breve o seu nome estará sendo publicado no Diário Oficial como servidor efetivo da educação, tá bom? Nos encontramos nas próximas oportunidades, bons estudos e até mais!